Olá pessoal, sou eu Jace, de volta com mais um vídeo para vocês. Nesta aula de hoje, nós vamos aprender as duas funções do verbo do. A primeira função seria usá-lo como verbo fazer e a segunda função seria usá-lo como verbo auxiliar para fazer perguntas usando qualquer verbo que não seja o verbo to be. Vamos começar com exemplos do verbo do, que seria fazer. Repita comigo. I do my job. Eu faço meu trabalho. You do crazy things. Você faz coisas loucas. He does the publicity. Ele faz a publicidade. Note que como ele, he, é um pronome de terceira pessoa, o verbo do recebe o es como todos os outros verbos. Terceira pessoa sempre usa um s ou um es na frente do verbo. Neste caso seria does. She does my hair. Ela faz meu cabelo. Novamente, does, porque she é um pronome de terceira pessoa. It does wonders. Faz maravilhas. We do it safe. Nós fazemos com cuidado, com segurança. You do it well. Vocês fazem isso bem. It, no caso, está se referindo a alguma coisa que você disse antes de dizer esta frase. You do it well. They do it with love. Eles fazem com amor. Novamente, o it está se referindo a alguma coisa que você disse antes dessa frase. Por exemplo, they dance. Eles dançam. Neste caso, they do it with love. It se refere ao ato de dançar. Muito bem, estes foram os exemplos do verbo do em frases com o sentido de fazer. Agora nós vamos aprender a usar o verbo do como um auxiliar para fazer perguntas com verbos que não sejam o verbo to be. Repita comigo. I feel happy. Eu me sinto feliz. Como que a gente faz uma pergunta? Porque o verbo feel não é o verbo to be. Você se lembra que para fazer uma pergunta com o verbo to be, basta colocar o verbo na frente do pronome. Por exemplo, I am happy. Am I happy? Você não pode fazer uma pergunta dizendo feel I happy, porque isto não existe. Então, neste caso, quando temos esse tipo de verbo, nós temos que usar um auxiliar para fazer a pergunta. O auxiliar, neste caso, seria o verbo do. Então, como que a gente faz? I feel happy. Então, para fazer a pergunta, nós usamos o do na frente do pronome. Do I feel happy? E é assim que você faz uma pergunta. Mais um exemplo. You play cards. Você joga cartas ou você joga baralhos. Como que nós vamos fazer uma pergunta? Simplesmente usando o verbo do na frente do pronome. Do you
play cards. Agora vamos ver o exemplo na terceira pessoa do singular, que seria o he, she, it. Repita comigo. He catches the ball. Ele agarra a bola. Lembre-se que catch recebeu um ES no final do verbo porque estamos usando um pronome de terceira pessoa, que é o he. Como fazemos essa pergunta? Temos que então usar o auxiliar do. Mas como se trata de um pronome de terceira pessoa, que seria o he, nós temos também que acrescentar o ES no auxiliar do. Então, neste caso, nós vamos usar o does. Consequentemente, devemos voltar o verbo ao seu tempo infinitivo. Neste caso, ficaria does he catch the ball? Você não pode dizer does he catches, porque na verdade o do está emprestando o ES do verbo, ok? Mais um exemplo agora com o pronome she. She cooks pasta. Novamente, cook recebe um S porque estamos usando she. Para fazer a pergunta, roubamos o S do verbo e colocamos no do. Neste caso, does she cook pasta? Mais um exemplo usando o it. It gets dark later. Fica escuro mais tarde. Para fazer a pergunta, a mesma coisa. Does it get dark later? Does it get dark later? Mais alguns exemplos agora usando os pronomes no plural. We do it like this. Nós fazemos deste jeito, nós fazemos assim. Como fazemos a pergunta? Do we do it like this? Note que nesta pergunta nós temos dois do. Por quê? Primeiro, um do é o auxiliar, que é o que vem na frente. O segundo do é, na verdade, o verbo fazer. Então, do we do it like this? You know the song. Do you know the song? They fly high. Do they fly high? Como vocês viram, é assim que usamos o verbo do auxiliar para fazer uma pergunta quando temos um verbo que não seja o verbo to be. E as duas formas seriam o do para I, you, we, you, they e o does para he, she, it. Agora vamos aprender a fazer a negativa destas mesmas frases usando o do. Repita comigo. I do not feel happy. Como vocês viram, para fazer a negativa, basta acrescentar o not na frente do do. Ou vocês também podem abreviar. I don't feel happy. You do not play cards. Ou podemos usar a forma abreviada don't. You don't
play cards. He does not catch the ball. He doesn't catch the ball. She does not cook pasta. Ou she doesn't cook pasta. It does not get dark later. It doesn't get dark later. We do not do it like this. Ou we don't do it like this. You do not know the music. Ou you don't know the music. They do not fly high. Ou they don't fly high. Muito bem, pessoal. Estas foram as explicações para o verbo do, tanto como verbo fazer, como também como verbo auxiliar para fazer perguntas usando verbos que não seja o verbo to be. Agora vamos fazer uma revisão das palavras que aprendemos nesta lição. Repita comigo. Ball, cards, crazy, do, hair, high, job, later, pasta, publicity, safe, song, things, wonders. Bom, este é o final dessa lição. Estudem bastante o auxiliar do. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchauzinho!